Estamos no livro de Josué, capítulo 8. Você hoje que nos visita, temos aqui hoje alguns visitantes que vêm pela primeira vez à igreja, alguns que estão vindo esporadicamente, como ali o Sojaí e o Osmar. Muito bem-vindos, Osmar, Sojaí, sempre aqui prata da casa, nos dando a honra da presença de vocês. Temos aqui também, à frente com o Emerson e com a irmã Zul, um casal abençoado também com as crianças. Deus os abençoe, viu? Sinta-se à vontade aqui na casa de Deus. Portanto, é a casa de vocês também. Mais alguém que visita a igreja pela primeira vez, hoje aqui? Então, que Deus nos abençoe, queridos. Nós estamos trazendo nas quartas-feiras algumas exposições em sequência nesse livro de Josué. E nós já tratamos aí de 7 capítulos e vamos adentrar hoje ao 8º. Então, nós vamos fazer a leitura de quase todo esse capítulo. Então, eu quero que você preste bastante atenção e Deus tem algo a falar ao seu coração. Vamos fazer a leitura até o versículo de número 29. Você pode acompanhar comigo aí, mesmo assentado. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei somente para que vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis em emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós de emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade, apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, à batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas.
e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para aí a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai, tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendeu com lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão de ruínas, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras até hoje, que até hoje permanece. Vamos fazer, queridos, mais uma oração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Deus, diante da tua doce presença nós estamos. Como o Senhor, ó Deus, tratou do povo de Israel no Antigo Testamento, nós clamamos aqui também que o Senhor trate de nós. É o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Senhor da nossa vida. O Senhor, ó Deus, que trabalha na particularidade de cada um que pôde estar aqui nessa noite. Nós queremos, ó Pai, clamar a Tua presença mesmo sobre esta palavra, sobre essa ministração, aonde a Tua graça, ó Deus, há de nos assistir, porque somente a graça do Senhor, ó Pai, pode nos aperfeiçoar, e por meio dela nós somos conduzidos, por meio dela nós somos alimentados. Portanto, fala conosco, ó Pai, é o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, sabendo a verdade, os propósitos de Deus, eles não são confundidos. E a bem da verdade, o que Deus preparou para mim e para você, na verdade, tudo será concretizado. Mas eu penso que há uma proposta de Deus por detrás de tudo que Ele planeja. E não foi diferente com a história de Israel, como nós temos visto aqui, na exposição desse livro de Josué, que é tão importante, e na verdade trata de batalhas, de problemas que nós também enfrentamos na nossa caminhada, e que na verdade em alguns momentos a gente acerta, em alguns momentos a gente erra, e a gente precisa repensar a nossa vida. Só lembrando os irmãos, no capítulo 7, aquela grande, vamos dizer, a derrota que Israel enfrentou na cidade de Ai. O povo de Deus enfrenta a derrota por razão de uma só pessoa, Acã. Acã foi aquele homem que tomou da cidade de Jericó os despojos que eram do Senhor.
E por serem do Senhor, toda a nação pecou. Aquele despojo tomado marcou toda a história de uma nação. E nós mencionamos na semana passada uma coisa importante que eu quero relembrar. Os nossos erros, os nossos pecados não ficam só com a nossa vida. Não fica só com nós mesmos, mas a nossa realidade pecaminosa, ela abrange uma realidade espiritual que envolve pessoas também. Então, famílias são, na verdade, perseguidas, são injustiçadas, por razão, quem sabe, de um membro ali que não tem a proposta de andar na verdade, de seguir os ensinamentos do Senhor. Isso acontece em todos os âmbitos da nossa vida. E por que não dizer também até no recinto onde nós estamos, que é esse lugar, igreja. Então, na verdade, esse texto aqui de Josué 8, onde agora o Senhor ele traz vitória sobre a cidade de Ai, nos leva a refletir primariamente esta questão. Uma vez que Deus havia permitido uma derrota no capítulo 7, onde os judeus foram tentar destruir aquela cidade e não conseguiram, será que Deus havia perdoado? Será que Deus, de fato, iria daqui para frente abençoar aquela nação? Porque o pecado, uma vez confessado, uma vez perdoado, uma vez tratado, a gente tem que saber o que vem pela frente. Antes da gente entrar nessa questão, eu gostaria só de fazer um resumo aqui, muito assim, sucinto do que acontece aqui nesse capítulo 8. A verdade é que Deus, ele dá uma orientação para Josué para preparar um exército maior. Primariamente, ele foi com 2.000 homens. Na primeira estratégia, na primeira tentativa, onde foram derrotados, 2.000 soldados foram perseguidos e 36 pessoas foram mortas. Agora, já na segunda estratégia, Deus manda levantar homens de guerra. E aí foram levantados 30.000 homens. E desses 30.000 homens, Deus dá uma estratégia ainda mais interessante, porque não seria ali os 30.000 homens que lutariam com o exército de Ai. Não, eles ficariam atrás da cidade. E de frente da cidade, o restante do exército de Israel iria ir para a luta, mas no sentido mais para mostrar àquele povo que nós estamos preparados para a guerra. Mas quem lutaria, de fato, seria mais os que estavam na comissão de trás. E esta estratégia, vamos pensar uma coisa aqui, irmãos. Se na primeira empreitada, o povo de Israel foi derrotado, inclusive ali 36 soldados mortos, uma chacina aconteceu. Obviamente, agora numa segunda tentativa, eles estavam com trunfo na mão. Então eles pensavam, não, vai ser muito fácil agora vencer novamente. Então Deus dá uma estratégia da seguinte forma: 30.000 homens vão para de trás da cidade e o restante dos israelitas vão lutar pela frente. O povo vai sair correndo, pensando, nós já temos a vitória, nós já temos essa conquista. E ao sair o povo da cidade, o pelotão de Israel, o exército dos 30.000 homens que está por detrás, iria saquear a cidade, ia tirar dali os despojos, tudo de valor eles iam tomar, e iriam inclusive consumir os moradores daquela cidade, e jogariam ali fogo para incendiar toda aquela cidade. Agora, o interessante, queridos, nessa história é o seguinte: você percebe, 30.000 soldados foram preparados para aquela batalha. E o texto, a palavra nos diz que os habitantes de Ai eram 12.000 homens apenas, contando mulheres e crianças. 12.000 habitantes. Então, esta vitória ela é confirmada aqui. O texto então nos leva como aconteceu. Assim eles fizeram como o Senhor determinou. E o Senhor deu a vitória. A verdade é que o Senhor ele confirmou a bênção dele na vida daquele povo.
E aí eu penso com você, o que esta história ela pode trazer de ensinamento para a nossa vida? Eu vou dizer que são vários ensinamentos que nós podemos tirar. Um contexto que você leu aqui, quase um capítulo inteiro, 29 versículos, você ficou a pensar, talvez, o que eu vou aprender com toda esta história aqui. Então nós vamos trazer aqui alguns detalhes práticos que nós podemos observar dentro desse contexto, que eu tenho certeza que servirá de grande valia para a sua vida. E o primeiro detalhe é esse mesmo. Nós temos que ter convicção de que Deus nos dá o perdão dos nossos pecados. Você observa que o capítulo 7, ele termina com uma descrição muito importante. No último versículo, versículo 26, que o Senhor apagou o fulgor da sua ira quando ele tratou do pecado de Acã. Parece assim estranho para mim e para você pensar que Deus ele exterminou, foi apedrejado, foi queimado Acã por razão de pegar de Jericó os despojos que era do Senhor. Mas o Deus que nós servimos é um Deus justo. Ele é um Deus que requer de nós um posicionamento. Como nós vimos na semana passada, os nossos pecados eles têm que ser, além de confessados, além de perdoados, eles precisam ser tratados. E existem, queridos, consequências na nossa vida que são inevitáveis quando nós falhamos, quando nós erramos. E a consequência, que o ponto contumaz dessa história, seria mesmo morte, segundo a lei de Moisés. Eu ministrei aqui, falando com os irmãos, da possibilidade de Acã ter sido salvo, apesar do pecado crasso, ele desagradou ao Senhor, ao ponto de atrair a sua ira sobre toda a nação de Israel, mas nós percebemos também que a confissão dele foi muito sincera. Mas você, assim como Acã, talvez faz uma confissão sincera, você talvez como Acã está colhendo as consequências, as agruras das suas falhas, dos seus pecados, e é provável que você, como Josué e como toda a nação de Israel, esteja temeroso para saber se de fato Deus vai te abençoar daqui para frente. Eu fui muito longe, eu pequei, eu errei, eu falhei com o Senhor, e talvez o seu coração esteja como o coração de Josué. E aqui nós percebemos as primeiras palavras do capítulo 8, exatamente aquietando o coração do líder. Disse o Senhor a Josué: não temas, Josué, não te atemorizes. Porque não vai ficar apenas o pecado, o perdão, as consequências. Apesar das trágicas consequências que nós colhemos no dia a dia das nossas iniquidades, Deus é gracioso. Deus ele nos dá uma nova vida quando nós entendemos que Ele quem tem conduzido o nosso coração, por mais que esteja difícil o seu dia hoje, por mais que você veja a igreja, e olha, o Espírito de Deus ele fala ao meu coração que eu estou enfrentando essa luta, porque eu agi dessa forma, porque eu falei dessa forma, porque eu deixei de fazer isso ou aquilo, mas eu vou dizer para você que o Senhor ele olha com olhos de bondade, amor e misericórdia sobre a sua vida. Há lugar para o perdão, ao menos que nós sejamos curados desse mal da condenação, da acusação. Nós precisamos, queridos, primariamente estarmos livres de toda e qualquer ação do inimigo que não nos ama e que nos acusa, e olharmos para o Senhor que nos ama e nos abençoa, e Ele tem uma nova vida para nós. Mas o segundo detalhe que eu gostaria de pensar com você aqui é que aquele povo deveria aprender o que não tinha aprendido no início, na primeira tentativa de conquistar a cidade de Ai. Aquele povo precisava entender que a confiança em Deus ela deve acontecer mesmo nas pequenas batalhas. Mesmo quando parece que as circunstâncias da vida, os desafios são pequenos, nós temos que olhar para o Senhor a todo instante. Você observa comigo que lá atrás, por que o povo usou apenas 2.000 soldados? Porque a maior cidade, a cidade mais fortificada, a cidade mais valente de Jericó, foi muito fácil destruir.
Na verdade, eles tiveram só que rodear por 6 dias a cidade, e no 7º dia deram 7 voltas e as muralhas caíram. Aí pensaram, agora uma cidade pequena, 12 mil habitantes, por que nós vamos levantar um exército gigantesco para desgastar os nossos, vamos dizer, o nosso exército? Não, vamos caminhar com pouca gente que vai dar certo. E Deus trouxe derrota. Agora aqui, queridos, você observa que Deus, ele dá uma estratégia, ainda no versículo 1, toma contigo, Josué, toda a gente de guerra. Que coisa impressionante. Uma cidade pequena, uma estratégia que humanamente falando poderia ser também uma estratégia muito simples, uma vitória que a grosso modo já estava conquistada. Vamos pensar, se 2.000 nós não conseguimos, vamos então dobrar, quem sabe 4.000 soldados é suficiente. Não, Deus ele manda separar toda a gente de guerra. E no versículo 3 nós observamos que Josué ele separa todos os soldados, são 30.000 soldados. A grande questão, queridos, é o que Jesus ele diz em João 15: sem mim nada podeis fazer. Não é? Nós estamos hoje numa caminhada onde a videira, Jesus é a árvore da vida. Não é? É ela que nos dá a condição de nós termos esperança em qualquer obstáculo que está à nossa frente. E se nós esquecermos de que é em Deus que nós vamos conquistar os triunfos que nós precisamos, nós vamos nos perder na mais mínima emboscada que tiver à nossa frente. O que Deus queria ministrar ao coração daquele povo é que não é o tamanho do exército inimigo, não é o tamanho da batalha, não é a dimensão da luta, mas é o Senhor no coração. É como se o Senhor, ao preparar aqui esses 30.000 homens, ele estivesse dando uma lição para o povo de Israel. Vocês estão pensando que vocês conseguem vencer facilmente? Vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam acreditar em mim. Vocês precisam aguardar, porque é eu quem vou trazer a vitória. E aí eu disse isso aqui para os irmãos na semana passada e volto a dizer. Qual que era o grande mistério, queridos, de tantas vitórias em Israel, em todos os contextos, desde a saída do Egito até agora, conquistando as cidades fortificadas? É que Deus estava com eles. Deus era o abençoador. O segredo de Israel era o próprio Deus. Era Deus que fazia todos aqueles milagres. E se Deus tirasse a boa mão, se Deus se afastasse, se Deus tirasse, se Deus não abençoasse aquele povo, não teria nenhuma vitória. Por isso teria que entender. Está pequeno aqui o embate, mas eu continuo acreditando em Deus. Será que nos momentos onde você pensa também, assim como eu, nós somos tentados a isso, a nem sequer orar para algumas situações da vida onde a gente pensa, não, está muito tranquilo. Será que nesses momentos nós estamos, queridos, confiando em Deus de verdade? Por que você, talvez, não levado a orar ao Senhor para uma dor de cabeça, vamos dizer que é pequena, você vai lá, toma um remedinho, toma uma dipirona e resolve aquilo ali no remédio, e você às vezes quando vem uma má notícia, uma enfermidade mais crônica na sua família, ou quem sabe na sua vida, você começa a orar com mais instância e começa a acreditar e clamar ao Senhor, Deus venha ao meu socorro. Um exemplo simples para você entender que às vezes nem sempre nós confiamos em Deus. Você sabe que você vai acordar amanhã, tranquilo para trabalhar, e talvez você saia naquela correria e nem sequer faz uma breve oração. Senhor, toma o meu dia, guarda aí dos meus negócios, o que eu for falar, o que eu for fazer, que o Senhor me abençoe. Agora, quando o cerco aperta, aí a gente começa a orar. Não é assim? Então, queridos, nós precisamos ter essa comunhão com Deus a tal ponto de acreditar que só Ele, só mesmo Ele, só mesmo a sua graça é que nos move. Na verdade, você vê a igreja, você está respirando, você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem água para beber, porque o Senhor tem sido o provedor da sua vida. Nada você conquista sem a ajuda de Deus. Então, povo, vamos pensar aqui um exército, já, vamos dizer, montado,
talvez não muita experiência, mas tem uma promessa por detrás, eu não iria conquistar essa cidade, não é promessa de Deus para o meu coração, então por que eu tenho que preocupar com muita gente lutando? Não, vamos caminhar de qualquer jeito. Como diz o ditado, né? Vamos fazer as coisas nas coxas e vai dar tudo certo. E aí Deus prova, não é esse o caminho certo. O caminho certo é você permanecer na dependência, na confiança de que eu vou trazer a vitória. E aí também nós aprendemos, queridos, um terceiro detalhe aqui. O tempo para nós conquistarmos aquilo que o Senhor tem a nos entregar. Ou vamos pensar as promessas de Deus, elas precisam ser concretizadas, não no momento que a gente idealiza. Ou talvez, vamos pensar, nós erramos porque nós queremos as coisas fora do tempo. Foi exatamente o que aconteceu aqui, porque Acã, ele buscou despojo fora do tempo. Ele olhou para o ouro e para a prata, ele olhou para os bens materiais, os bens de valor ali, não é meu. Mas você observa aqui nesse texto, onde no capítulo 8, versículo 2, diz aí o texto de forma muito clara, que Deus ele dá uma ordem aos judeus que eles vão até Ai e saqueiem os despojos. Mas agora os despojos não eram mais para Deus. A ouro e a prata, que na verdade era para ser guardado ali de Jericó, certamente no futuro serviriam para a construção do templo, para o monumento da glória de Deus na terra. Agora aqui nesse momento, para provar inclusive que Deus perdoou, que Deus teve misericórdia para com o seu povo, ele oferece todos os despojos, os bois inclusive, poderiam ser saqueados, e eles, agora os judeus, iriam tomar posse daquilo que Deus já estava prometendo, que a terra de fato ela mana leite e mel. Aí eu penso, queridos, quantas vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus para que sejamos abençoados. Sabe quando você deixa de ser um cidadão honesto, porque você pensa, eu posso me enriquecer de forma ilícita, de forma muito mais fácil, e as coisas vão chegar na minha mão de uma maneira muito tranquila, e é como se eu estivesse esquecendo também das consequências, e eu vou deixando a vida me levar, e eu não tenho depois tranquilidade. Mesmo que o julgamento de Deus não seja de imediato, no presente, como foi com Acã, você, a consciência, o coração, quando você ouve as coisas de Deus, como esta mensagem que você está ouvindo, ou quem sabe, quando você vai se aprofundando no que Deus requer da sua vida, que é uma vida íntegra, aquilo te tira tranquilidade. Quem sabe um jovem que está namorando com uma menina, aprende na igreja, seja santo, seja fiel aos preceitos do Senhor, não se deixe levar pela lascívia, pela sensualidade, pela prostituição. Guarde o seu coração puro, guarde o seu corpo puro, porque chegará um tempo que vocês vão casar e está tudo tranquilo, a bênção vai chegar. E queridos, o jovem não obedece. E aí ele constrói, quem sabe, até um lar fora do tempo, a menina engravida, os dois se casam e na maioria das vezes não dá certo. Porque não soube esperar, não soube aguardar o tempo certo de Deus. Se Acã tivesse entendido isso, olha, no tempo certo eu vou receber aquilo que o Senhor tem me dado. Chegou o momento, irmãos, está aqui capítulo 8, versículo 2. Vocês vão tomar os despojos, agora é de vocês. O que é para mim é propósito de santidade, o que é para mim o despojo, para minha casa, é para que o meu nome seja glorificado. Mas haverá também um tempo que vocês estarão recebendo a bênção, então aguarde esse tempo. Não extrapole, não atropele princípios. Mas percebemos aqui também, queridos, um outro detalhe importante, prático para a nossa vida. Capítulo 8 de Josué nos fala de um aperfeiçoamento para as batalhas da vida. E nesse aperfeiçoamento nós sempre procuramos fazer o melhor, não é verdade? Se você, por exemplo, é jovem, está prestando um concurso público,
ou quem sabe estudando para uma prova do Enem, você não tirou uma nota muito boa, e aí o que você vai fazer da próxima vez? Eu vou estudar mais, eu vou me preparar mais, eu vou procurar, quem sabe, fazer um cursinho, eu vou gastar tempo com isso aqui, porque é algo do meu interesse, eu preciso vencer esta batalha. Só, queridos, que nós não podemos esquecer de um detalhe, nós estamos sim em aperfeiçoamento. Mas tudo que nós já conquistamos, até onde nós chegamos, onde nós vamos ainda chegar, nós temos que entender que Deus é quem entrega nas nossas mãos esta palavra de vida. Para a gente caminhar, para a gente erguer, para a gente não olhar para trás, vamos olhar para frente, porque Ele tem uma palavra de vitória para nós. Como eu já disse, o segredo começa em Deus. Você observa aí no versículo 1, o que diz? Dispõe-te, sobe a Ai, olha, o que diz aí o texto? Que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Ao passo que lá atrás nós vimos na semana passada no capítulo 7, onde não teve nem sequer uma oração para clamar: Senhor, qual vai ser a estratégia? Senhor, como que nós vamos vencer? Como é que vai ser isso aqui? Não, simplesmente vamos fazer do nosso jeito. Agora aqui, queridos, há uma nova oportunidade para um aperfeiçoamento, para se preparar melhor, mas mesmo se preparando, mesmo tendo todas as estratégias, segundo a verdade de Deus, segundo a vontade de Deus, o Senhor, Ele é claro ao dizer isso aqui, ó: eu é quem vou entregar nas mãos de vocês essa cidade. É algo, queridos, eu não sei como que você idealiza essa cena em sua mente, mas como que Deus o tempo todo está provando àquela nação que de fato eles não deveriam agir na autoconfiança. Sabe, assim, humanamente falando, volto a repetir, estava muito fácil, muito tranquilo. 30 mil homens, 12 mil habitantes. Mas você percebe que tem uma estratégia, tem que os 30 mil homens ir lá para o lado de trás. E só ir lá para o lado de trás não é tudo. O restante do povo fica aqui do lado de frente e chama os moradores para sair do lugar. Sabe, você observa esses detalhes e vê, porque Deus poderia agir da mesma forma que Ele agiu quando destruiu Jericó. Não, vocês apenas rodeiam a cidade algumas vezes e tudo vai acontecer, porque é o meu poder que vai trazer esta vitória para vocês. Mas aqui não, Deus está tratando o povo com estratégia, com armamento, com seriedade, com, vamos dizer, uma ideia muito lógica, muito boa, muito precisa. É aquilo que você vê: não, hoje eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu fiz tudo certinho. Sabe quando você chega àquela conclusão? Não, está tudo certo, não tem como dar errado. A gente tem que olhar para esse texto e pensar: Senhor, mesmo assim eu entrego em suas mãos. Mesmo assim eu entrego em suas mãos. E eu vou dizer para você, para a gente finalizar aqui, que as estratégias que Ele usou no passado, em alguma situação na sua vida, pode não ser a mesma que Ele vai usar hoje. Talvez lá atrás foi fácil você vencer uma batalha muito maior do que essa que você está hoje com ela. E não pense você que vai ser da mesma forma, porque Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar com o seu coração. A gente tem que estar também aberto a mudanças. Quem sabe aqui Josué falou: não, vamos caminhar daquele jeito, vamos só rodear a cidade. Já que não deu certo aqui, perdemos 36 soldados, vamos rodear agora, fazer do mesmo jeito que nós vencemos Jericó. Mas não, queridos, Deus tem uma nova etapa na nossa vida. Sabe, às vezes a gente tem que fazer nada. Não é? É como no tempo de Josafá: mande o povo marchar, não fica aí prostrado, manda marchar que vai dar certo. Mas tem momentos, queridos, que com essa estratégia aqui, Deus prepara para que nós tenhamos aí uma confiabilidade ainda maior no Deus que pode fazer todas as coisas. Então Deus dá sempre para mim e para você uma nova oportunidade. Eu quero concluir com essas palavras aqui. Não pense você que está perdido, o que você está hoje plantando. Olha, pastor, eu entrei à igreja, a minha vida está um caos. Eu estou vivendo vales. Eu estou no cais o tempo todo, aquela luta difícil,
persegue a minha vida e eu percebo que eu preciso endireitar as minhas veredas. É Jesus quem pode fazer isso no seu coração. É Jesus que pode mudar a sua história. É Jesus quem pode trazer horizontes novos. Então acredite que assim como Deus foi misericordioso com essa nação que merecia o juízo, Deus ele agiu com misericórdia. E Ele age assim também comigo e com você. Quero convidar você, feche os seus olhos. Eu quero pedir o nosso irmão Emerson, quem sabe você vai cantar um louvor aqui para nós, irmão Emerson, enquanto a gente vai ministrando aqui para Deus abençoar o nosso coração. O Senhor, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração. O Senhor, Ele sabe aonde você quer chegar e aonde você, melhor dizendo, precisa chegar. E o Senhor é aquele que abre o seu caminho, os seus horizontes, para coisas muito maiores do que você pode imaginar. As derrotas de hoje, de ontem, não confirmam o futuro, o amanhã, o nosso presente, porque o nosso Deus, Ele faz com que tudo se torne novo. A cada manhã nós podemos ver a boa mão do Senhor a nos mover, a nos guardar, a nos livrar, a nos redirecionar. Quem sabe você hoje precisa de um redirecionamento na sua vida. Quem sabe você veio hoje à casa do Senhor e precisa da orientação dEle. Você acredita que esta palavra, ela falou o seu coração, porque você tem buscado vencer na sua própria força, na sua própria habilidade. E você tem esquecido que há um Deus que governa sobre tudo, sobre todos, e Ele quem governa o seu coração. Então eu quero orar com você. Quero convidar você a se colocar em pé agora. Vamos falar com o Senhor. Muito obrigado, a Deus, pela Tua palavra, que é um exemplo, a Deus, que ilustra muito bem o que acontece às vezes no nosso coração. Deus, nós clamamos a Ti, a Tua misericórdia, nos momentos em que nós deixamos de confiar, nos momentos em que nós deixamos, ó Pai, de acreditar que do Senhor vem, ó Deus, a tranquilidade, a paz, o conforto, a cura, ó Deus, a porta aberta financeira, seja lá qual for a nossa necessidade, nós queremos apresentar ao Senhor, seja ela grande ou pequena, como nós ouvimos aqui, tudo vem mesmo do Senhor. Não nos deixa, ó Pai, ser omissos naquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor requer de nós uma entrega, ó Deus, fidelidade também, acreditar que o Senhor é o nosso ajudador. Venha, ó Deus, abençoar esse irmão e irmã que veio à igreja. Venha abençoar cada coração que compareceu a esse culto, a essa reunião, e que carece, ó Deus, de um novo dia, de um novo ânimo, de uma nova força no Senhor. Ah, Deus, Tu és aquele que traz alento ao coração do ferido, do aflito. É o Senhor, ó Pai, quem livra-nos, ó Deus, de todas as opressões desse mundo. E nós queremos assim, ó Pai, louvar o Teu santo nome. Queremos bem dizer ao Senhor, porque do Senhor vem, ó Deus, tudo o que nós precisamos. Nós oramos ao Senhor entregando o nosso coração para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos.